E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar um pouco sobre a pré-história. Dentro dessa questão da pré-história, eu gostaria de falar com vocês acerca de três tópicos. Como eu já falei com vocês, nessa primeira parte, nós vamos falar acerca da pré-história, explicar um pouco o que isso significa. Nós vamos entrar no período paleolítico, que faz parte da pré-história, e vamos falar aqui, vamos conversar sobre a arte rupestre. A pré-história e história. É um desafio das ciências humanas elas tentarem definir qual que é o período que começou a humanidade. Quando que começou a humanidade? E para este fim, dentro da disciplina de história, então foi dividido em duas partes, digamos assim. Foi dividido em pré-história e história. A pré-história, como eu já disse para vocês aqui, que é o que nós vamos começar falando aqui a respeito, ela corresponde ao período anterior às primeiras civilizações. Então, a pré-história ela está caracterizada pelo momento antes das civilizações, antes dos sistemas políticos, antes da criação das primeiras cidades. Então, é a partir daí que a gente vai falar um pouco a respeito da pré-história. Dentro do período da pré-história, nós temos aqui acerca dos hominídeos. O que são os hominídeos, né? É o homem desse período. O homem desse período, então, ele corresponde aos grupos de seres pré-históricos que são semelhantes a nós, né? Os homens, né, digamos assim, do século XXI. Então, aqui a gente tem essas várias espécies aqui. Nós temos o Australopithecus, nós temos o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens neandertais e o Homo sapiens sapiens, que é esse tipo de homem, né? Essa espécie aqui que está mais perto de nós, né? Que somos nós, essa espécie aqui é a gente, tá? Então, o homem, esse grupo é chamado de hominídeos. Então, aqui, dentro desse período da pré-história, fica aqui esse desafio. Então, se pré-história é o período antes das civilizações, então a história ela começa com as primeiras cidades, né, e com os primeiros sistemas políticos. Mas dentro da pré-história, nós temos o período paleolítico, né, que é conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Então, ela é a primeira fase da Idade da Pedra. Aqui nós vamos encontrar a fabricação de ferramentas onde eles utilizavam pedras, onde eles utilizavam madeiras, onde eles utilizavam ossos e até mesmo couro para poder estar fazendo ali algumas coisas, né? Eu trouxe aqui para vocês uma imagem que ela vai mostrar quais eram o modo, né, que eles faziam, que eles projetavam ali as suas ferramentas. A vida no período paleolítico, ela era uma vida baseada exclusivamente na subsistência. Então, eles estavam caçando, eles viviam de pesca e eles viviam de coleta. Ou seja, tudo aquilo que naquela região onde eles estavam, tudo aquilo que estava ali era utilizado como meio de subsistência. Nesse período paleolítico, nós vamos encontrar também a descoberta, como eles descobriram para poder estar fazendo, né, a produção do fogo. Então aqui a gente vai ter aquela imagem daquele homem, né, com um graveto, fazendo assim com as mãos para poder fazer ali para esquentar e o aquecimento pegar fogo na palha que está em volta. Nós temos também aqui a ideia de que, não sei se vocês já viram isso, mas quando pega ali duas pedras, coloca um pouco de palha seca e você vai batendo uma pedra na outra, ela cria uma faísca e é onde pega fogo ali. Então isso tudo são características desse período paleolítico. Vale ressaltar aqui também que uma das qualidades, né, dentre tantas que eu já falei aqui para vocês nesse período, os hominídeos dessa época, eles tinham como qualidade uma vida baseada toda em cima do nomadismo, né? Então eles eram nômades, né? Nomadismo. Eles se deslocavam constantemente de um local para o outro, ou seja, eles não tinham ali um lugar fixo.
Então eles chegavam lá, eles achavam um lugar onde tinha bastante árvores, onde tinha uma caverna que eles poderiam se abrigar do tempo, ou em alguns casos também eles construíam ali um tipo de uma espécie de um tipo de uma casa com galhos secos, né, com uma estrutura em madeira, mas ainda algo muito rústico, né? Ainda não é algo, digamos assim, como a gente é acostumado a ver nos dias de hoje. Então eles eram nômades. Então eles, como eu disse para vocês, o meio de vida deles estava baseado na subsistência. Então eles chegavam num lugar onde tinha bastante árvores frutíficas também, perto de um rio para eles poderem pescar, caçar e assim por diante. Então a vida deles era baseada toda em cima desse nomadismo aqui, esse nomandismo. Então eles eram nômades, tá? A outra característica também que eu quero falar com vocês é acerca da economia. Então a economia nessa fase aqui, eles não estavam preocupados em acumular nada. A economia na fase do período, né, paleolítico, eles estavam apenas preocupados com a sua subsistência. Então eles não tinham mercado, eles não faziam nenhum tipo de troca, a vida era muito simples. A outra questão que eu quero falar para vocês era como que eles se organizavam. Como que eles se organizavam socialmente, os hominídeos dessa época. Eles se organizavam em pequenos grupos, como eu trouxe aqui no slide para vocês. Os pequenos grupos, eles eram um grupo e aonde o mais forte e o mais experiente era o líder. Então, eles eram organizados nesse pequeno grupo. Para esse pequeno grupo, havia ali algumas tarefas. Como que as tarefas eram divididas ali nesse pequeno grupo? Dos homens, da responsabilidade dos homens, estava a tarefa de caçar, pescar e a proteção. As mulheres, elas ficavam com a função de preparar o alimento e de cuidar dos filhos. Então essa era como se fosse uma espécie de uma organização social, e como eu trouxe aqui na imagem, você pode observar aqui que nós temos os homens caçando, nós temos as mulheres cuidando dos filhos, né? Aqui o homem, né, preparando fogo, aqui essa coisa toda. Então essa imagem, ela ilustra muito bem como que era a organização social no período paleolítico. Vamos falar um pouco acerca da comunicação. Como que eles se comunicavam, como que eles entendiam ali uns os outros. Dentro do período paleolítico, a comunicação, ela era uma emissão de pouca quantidade de sons, né, ou de ruídos. Então eles não falavam como a gente fala, eles não tinham um idioma. Só que também algo que é interessante é que eles tinham o hábito e o costume de estar pintando ali coisas que faziam parte do seu cotidiano, coisas que faziam parte da sua vida, eles pintavam em pedras. Então esses hominídeos aqui, desse período paleolítico, eles usavam desenhos feitos em paredes de cavernas. Então, como eu disse para vocês, eles não tinham um local fixo, eles ficavam andando, então eles chegavam numa região. Aquela região, eles usufruíam tudo que tinha ali naquela região, e depois que acabavam ali, né, os recursos necessários para a sua subsistência naquele local, eles migravam para outro local, eles iam para outro lugar. Então, o que acontece? Na medida que eles iam andando, que eles iam passando ali, eles começavam a pintar, a fazer ali aquelas pinturas que hoje nós chamamos de pinturas rupestres. Tá? Essas pinturas caracterizavam ali o estilo de vida deles e até mesmo eles conseguiam pintar ali coisas relacionadas àquilo que eles sentiam. Né? Então nós encontramos pinturas de funerais, nós encontramos pinturas de famílias, nós encontramos pinturas de caça. Então, ou seja, havia ali um registro. Então, essa é a parte da comunicação ali com eles. Como eu falei para vocês acerca da arte rupestre, a arte rupestre ela é caracterizada pelo conjunto de desenhos, de pinturas e de inscrições. É clara a intenção do homem em registrar as situações em que integravam a sua rotina.
Então, era basicamente isso que eu falei para vocês. Há uma discussão aí para tentar definir se a arte rupestre ela pode ser considerada uma arte. Só que nós também não podemos dizer e nem afirmar que também não é arte. Nós não podemos também afirmar que o homem hominídeo, né, nessa época aqui do período paleolítico, nós não podemos afirmar que ele não tinha nenhuma noção de estética. Então, ou seja, nós encontramos assim em vários sítios arqueológicos, né, pinturas acerca desse período aqui, e que vale muito a gente poder estar estudando um pouco mais. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, vocês vão encontrar na apostila de vocês, tá? Vocês vão encontrar ele um pouco mais detalhado, vocês vão encontrar ele um pouco mais aprofundado. Então, só para resumir, nós falamos aqui um pouco acerca da pré-história, certo? Nós definimos o que é a pré-história, que a pré-história, só para a gente poder estar lembrando aqui, é o período de tempo antes da civilização, antes da construção das cidades, dos sistemas políticos. Falamos do período paleolítico, as suas características, que também é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, e falamos um pouco acerca da arte rupestre. Então, nós encerramos a nossa aula por aqui. Tudo de bom para você e até a segunda parte da nossa aula.